Edital. O vereador Cleiton Silva Valentim, presidente da Câmara Municipal de Teresópolis, em exercício, usando as atribuições legais que lhe são conferidas, torna público que a reunião extraordinária do dia 6 de novembro de 2012 terá a seguinte ordem do dia: discussão e votação final das proposições abaixo. Projeto de lei complementar número 004/2012, de autoria do Executivo, dispõe sobre a construção de empreendimentos de interesse social. Projeto de lei 067/2012, de autoria do vereador Dr. Carlão, revoga a lei municipal sobre circulação de carros de som. Projeto de lei número 086/2012, de autoria do Executivo, celebra termo de autorização de uso a título precário com a senhora Dalva Severiano. Projeto de lei número 091/2012, de autoria do Executivo, celebra acordo de cooperação técnica com a Fundação Oswaldo Cruz. Projeto de lei número 067/2012, de autoria do vereador Dr. Carlão, revoga a lei municipal número 1753/97, institui o regulamento de circulação de carros de sons nas vias e logradouros públicos do município. A Câmara Municipal de Teresópolis decreta, artigo 1º, fica revogada a lei municipal número 1753, 19 de junho de 97, institui o regulamento de circulação de carros de som nas vias e logradouros públicos do município. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões, 28 de junho de 2012, Carlos César Gomes, Dr. Carlão, vereador. Deixa eu ler o projeto, eu não sou por isso, eu sou da Câmara. Para discutir, vereador Cláudio Melo. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, contribuintes, cidadãos e cidadãs. Senhor presidente, eu estava falando com o Dr. Carlão que eu vi que essa lei que estão revogando é uma lei que limitou a publicidade dos carros de som em algumas ruas do centro da cidade. Ou seja, durante o processo eleitoral, a legislação eleitoral permite aos candidatos a publicidade em qualquer via pública com o carro de som. E essa lei limitava a publicidade comercial a alguns bairros do município e proibiu em algumas ruas do centro. Eu passei os olhos ali, principalmente no centro, e aí eu entendo que talvez tenha sido, inclusive, em virtude do trânsito, né, nos dias normais, fazer publicidade hoje em dia no carro de som no centro da cidade. Eu não sei até que ponto algum comerciante ainda faz esse tipo de publicidade. Nos dias atuais, onde a rede social, a internet, com um simples toque na tecla, você alcança inúmeras pessoas, e sem falar na questão da sustentabilidade e também na questão ambiental. O que nós escutamos aí nas ruas, que as pessoas, lamentavelmente, abusam do volume e, ao invés de dar publicidade, acaba trazendo uma irritação ao transeunte, aos comerciantes, às pessoas. Eu falei com o Dr. Carlão que, com a máxima vênia, eu irei votar contrário. Eu acho que essa questão dos carros de som, as ruas que estão sendo permitidas já atendem perfeitamente a demanda. E eu acho que é um tipo de publicidade, senhor presidente, que eu inclusive questionei, que essa casa aqui deu dinheiro público para fazer publicidade a uma empresa do carro de som, e que eu não vi nenhuma publicidade a favor dessa casa ou do trabalho legislativo. Então, nós temos, é óbvio que as pessoas precisam trabalhar, nós não estamos inviabilizando, né, o trabalho, nós não estamos garantindo o trabalho dessas pessoas, só pedindo que não seja no centro da cidade, porque nós sabemos que estamos com um problema sério na questão do trânsito, né? Engarrafamento não só no horário de rush, mas também em qualquer horário. A gente está vendo aí que as ruas hoje não estão comportando o volume de veículos que são emplacados diariamente, né? Então eu peço
resposta máxima venha ao líder do governo e irei votar contrário por esses motivos que acabei de relatar. Mas, em relação ao outro projeto, no momento certo a gente vai se posicionar, que é a questão da habitação de interesse social. Muito obrigado, senhor presidente. Aprovado com um voto contrário. Justificativa de voto, vereador Cláudio Melo. Senhor presidente, é só para... Estou dialogando aqui com o Carlão, eu tenho maior boa vontade na geração de postos de trabalho. Mas nós temos, quando a gente vive em sociedade, nós temos algumas prerrogativas e alguns interesses de terceiros que a gente coloca na balança e vê. Nesse momento, o doutor Carlão abordou a questão da publicidade das lojas, a própria caixa de som. Esse tipo de publicidade, respeitando os decibéis, não atrapalha o trânsito. Ou seja, um grande problema que nós temos, e eu acho que se tivermos vários carros de som durante o dia rodando no centro da cidade, vai trazer mais transtorno ainda ao trânsito, que já é problemático nos dias de hoje. Então, só isso, registrando, nada contra os trabalhadores, mas são regras, e a gente sabe que em várias cidades do mundo se colocam regras, a gente vê rodízio de veículos, a gente vê uma série de proibições justamente para atender a maioria da sociedade, né, dando uma melhor qualidade de vida. Muito obrigado, senhor presidente. Peço ao primeiro secretário, continue a leitura, projeto de lei. Senhor presidente, quero apresentar uma emenda ao projeto do Executivo à questão da habitação de interesse social. A gente discute. Não, ele está aberto. Se alguém quiser assinar comigo a emenda, eu estou colocando a exigência na lei de ter elevador num prédio de 5 andares na construção da unidade habitacional. A lei não prevê a obrigatoriedade, prevê manter um vão, mas eu acho que nós temos que exigir das construtoras, para quem vai morar no 5º, 4º andar, subir com compras e não ter elevador, eu acho ruim. Então eu só, embora saiba que o doutor Carlos esclareceu que a obra, o projeto prevê o vão, mas não está na lei a obrigatoriedade das novas construções preverem um elevador. E eu acho um despropósito construir unidades habitacionais e as pessoas não terem, no mínimo, um elevador para chegar em casa. Então, eu acho que o custo ele aumenta um pouquinho, mas não é nada absurdo para uma construtora. Então, eu estou preocupado com a melhoria da qualidade de vida da população. Muito obrigado, senhor Carlão, como democrata. Eu quero contraditar a sua avaliação. Eu entendo que colocar a exigência de um elevador na construção de um bloco de apartamentos que pode ter em torno de 4 unidades por andar, chegando a 20 unidades, aumentar em R$30 mil o custo desse empreendimento não é despesa, é investimento. Porque será mais valorizado, o apartamento estará valorizado. Ou alguém, quando vai comprar um apartamento, pergunta assim: no prédio tem garagem, tem elevador? E na verdade, as pessoas saíram numa condição de vida, alguns que inclusive estão sendo indenizados pelo Estado, que tiveram a compra assistida, poderão, dentro dessa faixa salarial de 0 a 3, morar com uma qualidade de vida, como o doutor Carlão falou, não é luxo não, é necessidade. Então, quem faz compra, quem chega com as compras para subir 5 andares, um idoso, uma mãe com a criança no colo, e eu acho, e a gente tem provas disso em várias comunidades, que as pessoas mais humildes são mais organizadas e são menos inadimplentes, por incrível que pareça. Os mais humildes, que vivem ali na ponta do lápis com o seu custo de vida, com certeza, na hora de programar a compra ou se candidatar a comprar uma unidade familiar, ele colocará no custo. Agora, nós temos que dar qualidade de vida para essas pessoas pobres. Nós precisamos. Então, eu estava vendo aqui os imóveis, a legislação diz, doutor Carlão, que serão no mínimo 25 metros quadrados, podendo chegar a 55 metros quadrados o apartamento. E não podemos esquecer que há um subsídio do governo federal.
Existe um recurso do governo federal. Então, eu acho que nós chegamos num momento, né, de que não há mais como essa cidade permitir uma construção de 5 andares sem dar elevador para as pessoas. Então, eu acho que isso é uma exigência que nós podemos colocar aqui, que não irá inviabilizar o empreendimento, ao contrário, irá valorizar. E aquele cara que quer comprar o empreendimento, ele quer saber que o seu patrimônio está sendo valorizado. Então eu não vejo problema algum. Eu acho que nos prédios da faixa salarial de 3 a 6 salários, se colocar prédio sem elevador, quem tem essa renda não vai comprar, porque o mercado vai oferecer com certeza prédios com elevador. Então nós temos que lembrar que quem vai fazer isso são construtoras privadas. São construtoras privadas que prevêem lucro. Então, com a máxima veia, mais uma vez, doutor Carlão, eu acho que o vereador Cleiton assinou, o vereador Carlinhos, problema meu, assinou, não sei se o Paulinho assinou a emenda. Eu faço um apelo, eu acho que não inviabiliza e a gente está mostrando, essa casa demonstra claramente consideração por essas pessoas e preocupação com a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Muito obrigado, doutor Carlão, pelo apoio, senhor presidente. Não, só para colaborar com a reflexão e com o debate, outro detalhe do projeto que a gente precisa refletir é que as construtoras serão isentas de recolhimento de ITBI, ela não paga ISS, ela não vai pagar alvará. Pô, se já não vai recolher para os cofres públicos os impostos, não exigir o elevador, eu acho que eu acho um equívoco, eu acho um erro. E sem falar que os financiamentos hoje oferecidos pelo mercado, os financiamentos imobiliários, são prazo mínimo de 15 anos ou 20 anos. Pode-se usar o fundo de garantia. Né? Nós temos esses moradores aqui de Teresópolis que foram indenizados pelo Estado com a compra assistida. Então quer dizer que essa despesa do elevador, ela será uma despesa que o morador irá pagar com prazer. Por quê? Porque o imóvel dele está valorizado, né? A unidade familiar. Então, para registrar isso, senhor presidente, que além, né, disso tudo, desse mercado que as construtoras estão investindo nessas faixas salariais, existe também nessa lei a isenção. E a outra coisa que o Cleiton levantou ali é que nos prédios terão lojas comerciais embaixo. A construtora poderá vender um ponto comercial. Então, é um empreendimento que visa o lucro. Se a gente não coloca essa exigência, né, a gente, eu acho que perde uma oportunidade de dizer que em Teresópolis a gente está preocupado realmente em melhorar a qualidade de vida, e mais do que isso, garantir acessibilidade nos dias de hoje a quem precisa, né? Mesmo tendo na lei que a prioridade do primeiro e segundo andar serão para esses casos, nós podemos ter um morador que mora no quinto andar que pode se acidentar e ficar durante o período de moradia se tornar portador de necessidades especiais. Então é só para registrar isso. Com muita convicção, eu acho que seria um avanço a Câmara aprovar essa emenda do projeto de lei. Muito obrigado pela parte, senhor presidente. Aí na discussão, não havendo em votação, aqueles que concordam com a emenda permaneçam como estão. Aqueles que concordam com a emenda permaneçam como estão. Emenda rejeitada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 votos a 2.